As testemunhas de Jeová vivem mudando seus ensinos ou são apenas ajustes? Testemunhas de Jeová e ajustes de ensinos. As testemunhas de Jeová vez por outra publicam artigos nos quais destacam alguns ajustes ou alterações no que diz respeito a algum aspecto de suas crenças e ensinos, e isso às vezes tem sido usado de forma crítica como um exemplo de que elas como grupo não são verdadeiros cristãos ou de que seus ensinos não são infalíveis. Será que estas críticas são justas? Prova isso que elas não podem ser cristãs verdadeiras. Não prova e veremos isso. Um dos primeiros erros que podemos destacar é que muitas vezes as pessoas acham que nós testemunhas de Jeová nos autoproclamamos de a verdade. Isso é falso, pois nós testemunhas de Jeová não somos a verdade. Se uma testemunha de Jeová individual algum dia afirmou isso, se deu por descuido ou ignorância, pois jamais a organização de Jeová afirmou ser a verdade. Uma coisa é ser a verdade, outra coisa é seguir a verdade. Quando eu sigo uma receita, eu não sou a receita, mas tento ao máximo de minha compreensão aderir àquilo que consta na receita. Neste aspecto posso dizer que eu estou na receita, mas não que sou a receita. Você está percebendo a diferença? Mas, devido à falibilidade humana, em algum momento pode ser que minha visão e interpretação da receita tenha se mostrado equivocada, mas daí é a minha interpretação da receita que se mostrou equivocada, e não a receita em si mesma. Por isso que eu sempre digo, a verdade não muda, mas nós mudamos, porque não somos a verdade. Seguimos a verdade, e ao olharmos de perto para a verdade, podemos corrigir em nós os erros, para estar a cada dia mais próximos e semelhantes à verdade. João 14, 6. Testemunhas de Jeová, assim como outras pessoas, não são infalíveis. A infalibilidade é um dom de Deus. Compreendo até aqui, prossigamos. As Escrituras declaram que o Espírito de Deus guiaria os apóstolos a toda a verdade, e por isso podemos ter certeza de que o que consta nas Escrituras representa aquilo que é verdade do ponto de vista de Jeová. Atualmente não dispomos de dons miraculosos os quais nos forneceria a revelação perfeita e inerrante das interpretações bíblicas, por isso o resultado de nossas crenças e ensinos não é uma verdade revelada a nós miraculosamente, mas sim o resultado de interpretações baseadas em estudos profundos ao comparar textos bíblicos com textos bíblicos, avaliando todos os contextos e alternativas. Aceitamos como fatos críveis aquilo que possui maior peso exegético e assim, aderimos e promovemos a isso como o que reconhecemos como a posicionamento atual. Mas não confundam posicionamento atual com verdade absoluta, pois como o conhecimento que adquirimos das Escrituras é progressivo, existe a possibilidade de com o aumento da compreensão de certos textos e contextos, chegar à conclusão de que em alguns aspectos de nosso serviço a Deus, possamos estar equivocados. Será que isso é anormal ou impossível a humanos, quer individual, quer de modo organizacional? Obviamente que não, nenhuma pessoa em sã consciência diria isso. No entanto, quando ocorre a necessidade de ajustarmos nosso ponto de vista em relação a algum aspecto de nossa adoração, fazer isso e publicar demonstra que tipo de caráter? Humildade e sinceridade ou falsidade e malícia? Nossas crenças são baseadas unicamente nas Escrituras, as quais são a fonte de nossas pesquisas e resultados interpretativos. Portanto, basta que nossas conclusões sejam mais plausíveis que as visões concorrentes, pois uma vez assim sendo, aderimos a isso como posicionamento cristão ao qual devemos advogar ou defender. Para que venhamos a ser convencidos de um equívoco, duas coisas devem ocorrer, são elas: 1. Devemos estar convencidos por argumentos válidos baseados nas Escrituras e que estejam completamente suportados por todo o contexto bíblico, e número 2, vir pelos meios oficiais, os quais nas Escrituras são chamados de os que tomam a dianteira entre vós. Hebreus 13, 7, 17.
Quando lemos da controvérsia que resultou em relação à circuncisão, nos dias dos apóstolos, vemos que embora houvesse dois posicionamentos, eles imediatamente levaram o caso às autoridades eclesiásticas competentes, e somente após a decisão destes, e não de indivíduos que estavam fora deste ministério, é que se escreveu fornecendo as diretrizes quanto ao que fazer e promover como ensino cristão. Note que isso resultou em unidade, e evitou divisões, embora obviamente pudesse haver quem mesmo após tal decisão, nutrisse ainda a visão contrária. Mas eles guardaram para si suas opiniões pessoais a fim de manter a unidade e serem submissos aos que estavam na dianteira. Atos 15. Os próprios irmãos do corpo governante, quando se reúnem toda semana, trazem à pauta vários aspectos da obra mundial, inclusive assuntos relacionados aos ensinos, e muitas das vezes esses dizem respeito a decisões sobre um aspecto de nossa adoração. Nem sempre um assunto é claro nas escrituras, mas o dia a dia das pessoas pede muitas vezes alguma orientação. Nem sempre as decisões destas reuniões são unânimes, e o que ocorre então? Simples, nossos irmãos colocam o assunto em suspensão temporária e dedicam-se a mais pesquisa e oração, visando obter ajuda de Jeová. Se após estas pesquisas, eles ainda estejam divididos quanto a que decisão tomar, a necessidade exigir uma resposta e posicionamento, então a minoria se submete e respeita as decisões da maioria, e assim a organização continua a prosseguir ordeiramente e crescendo na fé e na unidade, sem traumas e constrangimentos. Esta ação vinda destes irmãos é um exemplo maravilhoso de como nós priorizamos antes a nossa unidade do que nossas opiniões ou vontades pessoais, pois isso não significa que rejeitamos a nossa liberdade de opinião, mas sim que aceitamos o princípio da chefia, da hierarquia e da unidade. Ademais, as Escrituras falam de que a Igreja governará o mundo, e que eles serão reis sobre a terra, mas se uma pessoa se mostra rebelde em relação a esses detalhes administrados pelos do corpo governantes, como poderão ser admitidos neste reino quando eles governarem a terra? Ou será que as Escrituras estão equivocadas quanto a reis escolhidos administrarem a terra? Governarão acaso um globo vazio? Daniel 7:27 João 17. 20 ao 21. O que fica evidente do já exposto é simples. Nós não somos infalíveis, somos estudantes das Escrituras e proclamamos ao mundo os resultados de nossas interpretações bíblicas, assim como pretendem e fazem as demais organizações religiosas. Porém, cremos que nossas crenças são mais plausíveis do que suas concorrentes, e a menos que nos vejamos convencidos de que são equivocadas, jamais retrocederemos. As testemunhas de Jeová mostram-se humildes e sinceras ao ajustarem-se quanto acham base para isso, admitem e publicam isso. A forma como isso se dá não é por repartirem-se em diversas seitas ou panelinhas, mas por aderência e submissão à administração do corpo. São unidas em todo o globo e harmoniosamente continuam a crescer a cada dia. Temos promovido há muito tempo as seguintes verdades inalteráveis. 1. Deus não é uma trindade. 2. Jesus de Nazaré é o ungido por Deus e resgatador da humanidade escolhida. 3. A doutrina do tormento eterno é heresia, a morte é o salário do pecado. 4. A terra durará para sempre, o mundo que será destruído é o mundo de Satanás, o sistema mundano. 5. Haverá dois grupos de salvos, a igreja arrebatada aos céus e os que serão súditos do governo da igreja. 6. A imortalidade inerente da alma é um falso ensino, a imortalidade é um dom a ser dado aos ungidos. 7. Ecumenismo é pecado, os cristãos fazem parte de um só corpo, sendo uma só fé e uma só esperança, sem divisões e denominações divergentes. Sendo assim, não importa quantos ajustes ainda tenhamos de fazer, sejam eles 10, 50, 100, 1000. Se eles forem necessários, os faremos, sem nenhum constrangimento, pois como disse Paulo, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas, agora que me tornei homem, eliminei as características de criança. 1 aos Coríntios 13, 11. Não somos uma organização paralítica e engessada, que sacrifica a verdade das Escrituras em apreciação de tradições e legados ancestrais.
Estamos avançando, crescendo em conhecimento e aperfeiçoando-nos a cada dia que passa. Daniel 12:10. Somos objetos de ódio pela nossa unidade e harmonia, pois nem mesmo os governos humanos possuem este tipo de unidade e defesa organizacional. Porém, as testemunhas de Jeová já mostram ter uma administração planetária unida e pronta para a defesa do reino. Este é um motivo de sermos temidos até mesmo por governos, mesmo que sejamos inofensivos, pois proclamamos a paz. Enfim, nós somos um só,